Ana sentiu o rugido do motor enquanto dirigia, as rodas do carro arrastando-se pelas ruas esburacadas, e o som de pneus batendo nas pedras era uma canção triste que a acompanhava. O ambiente ao seu redor era opressor. A cada esquina, alguém a observava com olhares julgadores, como se o peso da miséria pulsasse nas mesmas paredes que ela deixava para trás. As crianças estavam inquietas no banco de trás, pequenas figuras de ansiedade com os olhos grandes, absorvendo cada sensação nova com um silêncio que doía. No retrovisor, a cena familiar que ela tinha conhecido desvanecia. A casa, com suas paredes gastas, se afastava lentamente, mas não levava consigo as memórias de gritos, das promessas quebradas, do amor que havia se transformado em desilusão. Ali não é mais o nosso lugar, sussurrou para si mesma como uma mantra, e mesmo assim a dor não se dissipava. A imagem dos vizinhos, aqueles rostos conhecidos agora parecendo estranhos, estava cravada em sua mente, modificados por olhares de censura que pareciam pesar mais que as caixas empilhadas ao lado do carro. Palavras como estilhaços no ar. Você não vai conseguir. Não é uma mãe de verdade. Enquanto dirigia em direção ao que deveria ser seu novo lar, o prédio a esperava. Um antigo edifício de tijolos avermelhados e janelas quebradas, com um jardim descuidado, onde as flores murchas atestavam o abandono. O coração de Ana estava uma confusão de emoções. Uma parte dela queria acreditar que ali poderia se reerguer, que poderia encontrar um pouco de paz. No entanto, o desespero batia à porta. Vá em frente, disse-se em voz baixa, quase como um sopro. O carro estacionou, e a ela foi dada a tarefa de transformar aquele lugar, que recebeu tantas desaprovações, num abrigo seguro para seus filhos. Com um suspiro profundo, Ana saiu do carro e o mundo exterior a recebeu com um cheiro denso de mofo e um vento frio que parecia cortar a pele. Os filhos saíram um a um. Os olhares mistos de espanto e curiosidade refletiam o que ela mesma sentia. Pequenos corpos envoltos em casacos surrados, as mãos entrelaçadas como se formassem uma barreira contra tudo que tentasse rompê-los. Poderia ser apenas um outro infortúnio, mas Ana alimentava a esperança num futuro onde cada um deles poderia ser mais do que ele mesmo esperava. As caixas eram pesadas, como se cada uma carregasse o peso de suas promessas e sonhos não realizados. Enquanto a brisa matutina sussurrava em seus ouvidos, a realidade da nova moradia começava a se assentar. Olhando em volta, os edifícios vizinhos também pareciam desmoronar, com as paredes desgastadas e as janelas sujas pareciam respirar tristeza. Era um lugar vazio, mas algo lhe dizia que ali havia espaço, ao menos físico. A visão do novo lar era um misto de esperança e temor. No fundo, o eco do que os vizinhos pensariam a seguia. Alertas não foram pedidos, mas estavam ali, sempre à espreita. Ouvia sussurros disfarçados e risadinhas abafadas. Sentia o peso das críticas calcadas em suas costas, como se fizessem parte do próprio latão de lixo que desapontadamente colocara na calçada. Mas com um movimento decidido, Ana respirou fundo e preparou-se para o que quer que fosse que viesse. Para aquela casa, tão silenciosa quanto um cúmplice, ela se adesivaria como uma promessa, o fio de esperança a conduzi-los. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Eu quero que seus filhos sintam o que eu senti quando cheguei em casa. O tremor da nova vida. Uma beleza estranha reinava no ar turvo, mais forte do que o arrependimento. Tudo se passava antes mesmo de se dar conta. O passado deixara suas marcas, mas ali estavam eles. Era hora de encontrar um novo caminho, mesmo que essa vitória contasse, de novo, com o apoio involuntário de quem julgaria, mas que nunca saberia. Um novo começo que não usaria o mesmo fardo enquanto procurava novamente pela luz. A primeira noite naquela casa foi um desafio silencioso. As paredes pareciam ressoar ecos do passado, e a fraca luz amarelada iluminava os rostos cansados de Ana e seus filhos. Enquanto as sombras dançavam nas esquinas, ela juntou forças para organizar o pouco que restava. As caixas empoeiradas exalavam um cheiro misto de papel e mofo, preenchendo o ar com uma tensão que a deixava nervosa.
O pressentimento de que aquele lugar carregava histórias sombrias era palpável. Lucas, o mais velho, manteve-se em silêncio na janela suja, observando o escuro do mundo lá fora. Clara, a caçula, desenhava em uma folha amassada, um reflexo de sua imaginação diante da incerteza. Ana não pôde evitar um sorriso. Queria que a esperança que ela alimentava nesse novo lar se transferisse para os filhos, mas a ansiedade dela crescia como um monstro dentro. O fogão chiar e a água fervendo eram os únicos sons que quebravam a tensão. Ana tentava se lembrar de épocas em que cozinhar era divertido, um momento de alegria. Agora, faltava a leveza do amor que preenchia aqueles almoços. Uma noite, enquanto mexia a sopa, as palavras escaparam. Isso vai ficar bom, tenho certeza. Lucas a olhou, a desconfiança estampada no rosto. Esse lugar é meio assustador, ele comentou. No fundo, Ana sabia que ele tinha razão. Aquela casa não era só um teto, era um símbolo de tudo que haviam perdido. A rotina começou a parecer uma batalha diária. Ana fazia o possível para manter a casa em ordem, mas a poeira nunca parecia cessar. As crianças estavam apreensivas, ouvindo sussurros nas paredes vazias. Em momentos de silêncio, mesmo os ruídos do prédio pareciam amplificados, como dores de um passado presente. Os dias se arrastavam, e a vida se transformava em uma caminhada difícil pela solidão. As interações com os vizinhos, quando ocorriam, eram marcadas por olhares tortos e comentários sarcásticos. Ana sentia a indiferença da sociedade como uma ferida aberta. Procurava conexão, mas recebia apenas o frio da rejeição. O eco da sua voz dizia que cada um deles deveria se manter forte, mas a insegurança pesava. "O que vamos fazer amanhã?" perguntou Lucas em um momento de fraqueza. Ana respondeu com um sorriso hesitante. "Vamos descobrir juntos", mas dentro dela, o medo crescia. As etapas de adaptação eram longas e dolorosas. As crianças pareciam entender sem precisar de palavras. Um movimento sutil de mãos ou um olhar bastava. Uma noite, enquanto todos se acomodavam no pequeno sofá, Ana decidiu que precisava plantar a semente da esperança. "Cozinharemos algo especial amanhã", disse, envolvendo os filhos em um abraço apertado. "Juntos vamos tornar este lugar nosso lar." O brilho tímido nos olhos de Clara trouxe um alívio temporário a Ana. Naquele momento, ela percebeu que, mesmo diante da adversidade, estavam juntos. As sombras nas paredes ainda dançavam, mas assim como cada novo dia repleto de desafios, havia um vislumbre de luz no horizonte. Enquanto a lua iluminava o quarto, Ana fez uma promessa a si mesma. Lutaria para transformar a dor em força. Um passo de cada vez, ela e os filhos construiriam sua nova vida. E com isso, a esperança começava a ganhar forma, embora frágil. Era uma luz que não poderia ser apagada. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Era hora de abraçar a incerteza e encontrar um novo caminho. Ana respirou fundo e sussurrou palavras de encorajamento para si mesma. "Nós vamos viver e vamos fazer isso juntos." Era uma afirmação que ecoava na escuridão. Um voto silencioso de renascimento para todos eles. Na manhã seguinte, um raio de sol tímido atravessou as frestas da janela quebrada, iluminando a sala com um brilho suave. Ana acordou primeiro, seus olhos mergulhando na luz que parecia prometer um novo começo. Levantou-se cuidadosamente, tentando não despertar Lucas e Clara, que ainda dormiam emaranhados na manta surrada. O aroma do café começou a invadir o ambiente enquanto ela se movia pela cozinha. Ana preparava tudo com dedicação, sabendo que o café fresco poderia ser um pequeno motivo de felicidade naquele novo lar. A mesa, ainda bagunçada com caixas e utensílios empoeirados, era um reflexo da mudança que precisavam enfrentar. "Hoje vamos cozinhar juntos", sussurrou para si mesma, como uma promessa silenciosa. Quando as crianças acordaram, Clara foi a primeira a surgir. Com os olhos sonolentos, ela se espreguiçou e correu para a cozinha, sua curiosidade sendo alimentada pelo cheirinho do café. Lucas, mais hesitante, entrou logo em seguida, expressão de dúvida no rosto. "O que vamos fazer hoje?"
Perguntou ele em busca de segurança. Ana retribuiu com um sorriso esperançoso. Vamos preparar um almoço especial juntos. O brilho dos olhos de Clara agora era contagiante. Assim que terminaram o café, Ana organizou uma pequena cozinha no ambiente, buscando os ingredientes que ainda tinham. Com arroz, feijão e os poucos temperos que sobraram, ela formou um plano de ação. Os três trabalharam juntos, a voz de Ana ecoando enquanto instruía os filhos no que fazer, estabelecendo uma leveza que já não existia há algum tempo. O momento tornou-se divertido, com risadas ecoando pelo ar. Clara misturava com carinho os ingredientes, enquanto Lucas ajudava a picar algumas ervas. A cozinha, antes cheia de incertidão, agora se enchia de risos e a sensação de pertencimento. Ana se lembrava de momentos semelhantes da sua infância, quando cozinhar era apenas uma brincadeira entre mãe e filhos. O familiar cheiro dos alimentos cozinhando se misturava ao riso dos filhos, fazendo aquele espaço parecer um lar, mesmo que temporário. Depois de um tempo, Ana decidiu que era hora de explorar mais a casa. Vamos ver o que mais essa casa tem para mostrar para a gente, sugeriu, e as crianças concordaram, os olhos brilhando de empolgação. No fundo do corredor, ela encontrou uma porta encostada. Ao empurrá-la, uma onda de frio percorreu sua espinha. Mas a curiosidade falou mais alto. A sala estava empoeirada, cheia de objetos esquecidos. Os pequenos se aventuraram atrás da mãe e encontraram um baú escondido atrás de uma pilha de itens, trouxe um sopro de vida àquele espaço. Clara, à frente, puxou a tampa e revelou uma coleção de bonecas antigas e livros desgastados. "Olha, mamãe!" exclamou segurando uma das bonecas, a expressão dela refletindo pura alegria. Lucas observava tudo com olhos curiosos, uma nova chama acendendo dentro dele. Nesse instante, Ana sentiu uma onda de nostalgia. Aqueles objetos, embora desgastados, representavam histórias e novas possibilidades. Ela também percebeu que, mesmo em meio a tanto abandono, ainda havia algo a ser resgatado ali. O que antes era apenas uma casa, agora começava a se transformar em um lar. Com os filhos, Ana passou algum tempo abrindo as caixas e explorando o que encontrou. Cada item revelava uma história, e os três inventaram narrativas enquanto mergulhavam nas memórias daquele lugar. Apesar de o ambiente ainda carregar ecos de tristeza, as risadas e a alegria das crianças eram um antídoto poderoso, preenchendo as lacunas que a solidão havia deixado. A cozinha começou a ser um refúgio, um espaço de união e novo crescimento. Entre risos e histórias de aventura, Ana percebeu que a casa começava a se moldar ao que eles estavam construindo juntos. As crianças a ajudaram a montar a mesa para o almoço, e nesse ato simples, um novo ritual de vida começava a se formar. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Com o alimento preparado com amor, os três se sentaram à mesa. Os olhares eram otimistas. Ana levantou um pequeno brinde improvisado, proclamando: "A esse novo lar e ao que vamos viver aqui." A alegria refletida nos rostos das crianças fez seu coração aquecer. Naquele momento, Ana soube que, apesar das dificuldades, a esperança começava a renascer com força, e a casa, antes só um local de passagem, agora se tornava um lar onde novas memórias seriam formadas. Naquela tarde ensolarada, enquanto os filhos exploravam o novo lar, Ana se permitiu um momento de reflexão. A alegria compartilhada na cozinha a impulsionava, mas a realidade dos dias anteriores lhe trazia uma sombra persistente. Com as mãos apoiadas na mesa, ela fechou os olhos por um instante, deixando suas memórias fluírem como sandálias descalças na areia. Recordava-se do tempo em que a vida parecia mais simples. As domingueiras de almoço em família, risos ecoando na sala e a sensação de pertencimento que a abraçava. Aquilo foi antes de tudo desmoronar. A traição, os olhares desaprovadores, o desprezo daquela que um dia foram amigas. A vida desmoronou em um segundo, como um castelo de cartas exposto ao vento. Ana lembrou de quando seu ex-marido decidiu que não queria mais. O jeito como seus olhos se desviaram ao falar do futuro deles, como se a vida que haviam construído não tivesse valor. O silêncio pesado na casa, enquanto ela tentava entender o que havia acontecido. A dor foi imensa, não apenas por perder o companheiro, mas pela perda da segurança
e daquela sensação de lar que agora se transformara em algo incerto. Os ecos da traição ainda ressoavam na mente de Ana, e a dúvida a acompanhava como uma sombra persistente. Será que ela fez algo errado? A falta de respostas a afligia. O medo de repetir os erros do passado era constante, uma pressão que pesava em seus ombros. Olhando para Lucas e Clara, que corriam pelo corredor cheio de risos e brincadeiras, Ana percebeu que precisava afastar essas memórias. Precisava curar não só a si mesma, mas a seus filhos. 2 dias se passaram desde que chegaram. A rotina começou a se estabelecer, embora não sem dificuldades. As interações com os vizinhos continuavam a ser um desafio constante. Um grupo de mulheres se reunia na calçada todo o final da tarde, sempre com sorrisos seguidos de murmúrios. Ana havia sentido seus olhares e ouvido suas risadinhas abafadas. Era como se elas se divertissem fazendo conjecturas sobre sua vida. As frases cortantes, sem um centavo de compaixão, feriam como facas. Olhe só a nova moradora sozinha com 2 crianças. Uma delas sussurrou em um tom cínico. Ana, do lado de dentro, tentava se manter firme enquanto esses julgamentos pesavam mais do que o lixo que ela colocava na calçada. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar, Ana decidiu que precisava compartilhar um pouco do que sentia com as crianças. Eu sei que pode ser difícil aqui. As pessoas são diferentes e às vezes não são legais. As crianças olharam para ela com olhos preocupados. Lucas abriu a boca, mas a voz não saía. Ele engoliu em seco. Mas nós estamos juntos, não estamos? Acrescentou Clara, buscando a conexão da mãe. As palavras de Clara aqueceram o coração de Ana, mas ainda havia um abismo de insegurança que ela temia cruzar. Ela se sentia como um barco à deriva em um mar hostil, onde ventos contrários ameaçavam impedir o retorno ao porto seguro. Sim, juntos, respondeu Ana, segurando as mãos das crianças apertadas nas suas, tentando transmitir a segurança que sentia em seu interior. Naquela mesma noite, as crianças dormiram e Ana decidiu visitar o quintal. A casa de dia era cheia de luz, mas à noite ela revelava sombras ocultas, algo encantador e intimidante ao mesmo tempo. O vento frio fazia as árvores balançarem e um sussurro como se brisas de outros tempos atravessassem o espaço. Ela se sentou na velha escada de madeira, as tábuas rangendo sob seu peso. O luar iluminava o espaço e uma sensação de paz começou a envolvê-la. Naquele momento, Ana decidiu que precisava enfrentar seus demônios. Precisava entender que sua história não a definiu, que ela poderia reescrever seu futuro. Nesse impulso, Ana começou a pensar em como poderia transformar aquele lugar em um lar de verdade. No fundo do quintal, havia um espaço coberto por mato e entulho. Olha, uma promessa de um jardim, sussurrou para si mesma. A ideia de cultivar algo ali deu a ela uma nova visão, um projeto que poderia compartilhar com os filhos. Na manhã seguinte, Ana tirou alguns minutos para planejar como transformar aquele espaço. Podemos plantar flores, disse Clara animada ao perceber a empolgação da mãe. Lucas, por outro lado, queria árvores frutíferas e um canto especial para lanches ao ar livre. As opiniões divergiam, mas Ana sentiu que a colaboração deles era um sinal de que estavam se unindo. Na primeira semana de trabalho, todos se reuniram, armados com pás e baldes. Cavaram, carregaram terra e riram do trabalho, mesmo que fosse pesado e árduo. As mãos sujas, mas os corações leves, mostraram a eles que o trabalho em equipe era revolução. Conversavam sobre o que sonhavam plantar, e Ana percebeu quantas promessas estavam nas pequenas interações que tinham através daquela atividade. No meio do entulho, Ana descobriu um pedaço de vidro refletindo a luz do sol, e ao fitar bem, viu que se tratava de um pequeno mosaico. Inspirada, decidiu que acabariam por criar um mosaico com o que encontrassem nas redondezas, um símbolo de transformação para o novo lar. Com o passar do tempo, o barulho na casa começou a mudar. Cada gargalhada que ecoava dentro daquelas paredes trazia mais vida. Cada risada emprestava ali um valor que antes parecia tão distante. O quintal, de um vácuo sem vida, começou a falar. As flores brotavam livres e coloridas. Ana observava tudo,
com um misto de realização e avassaladora gratidão. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, barreiras sociais, olhares invisíveis das vizinhas, sombras do passado, mas tudo isso agora se tornava um combustível poderoso. Ela estava reescrevendo sua história. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Cada dia se tornava uma nova página, e Ana percebeu que, mesmo enfrentando lá atrás o desmoronamento, agora, naquela casa, algo novo e bonito estava se firmando. As dificuldades não iriam sumir, mas ela, com a ajuda de Lucas e Clara, iria enfrentá-las um passo de cada vez. E assim, juntos, começaram a florescer. Os dias se passaram, e, com o trabalho no jardim, uma nova energia preenchia o lar de Ana. As florzinhas começavam a brotar, e as árvores frutíferas que haviam plantado davam indícios de crescimento. No entanto, mesmo nesse ambiente vibrante, havia uma mágoa persistente relacionada à forma como os vizinhos a viam. As vozes maldosas ainda ecoavam em sua mente, criando uma nuvem de incerteza. Certa tarde, enquanto Ana regava as plantas, ouviu as risadinhas de um grupo de mulheres na calçada. Virou-se para espiar e viu os olhares de desprezo. Uma delas comentou em voz alta: "Olha lá, a nova moradora com suas crianças. O que será que ela pensa que está fazendo?" O coração de Ana apertou. Era difícil suportar a sensação de ser julgada. Clara e Lucas, alheios à situação, estavam ocupados brincando e ajudando a cuidar do jardim. Ana respirou fundo, tentando não deixar que o desânimo a dominasse. Olhando para seus filhos, lembrou-se do porquê de estar ali. Elas não a conheciam, mas ela estava determinada a mostrar que estava construindo algo bonito, não apenas para seus filhos, mas também para ela mesma. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar, Ana decidiu que precisava tomar uma atitude. "Vamos convidar as vizinhas para um lanche", propôs, tentando transmitir confiança. Lucas e Clara, entusiasmados, começaram a achar que a ideia era fantástica. "Precisamos fazer algo especial", disse Clara com os olhos brilhando. No dia seguinte, Ana organizou uma cesta com frutas frescas e flores do jardim. Com o coração acelerado, enviou as crianças para convidar as vizinhas. Elas correram, ainda cheias de energia pela manhã ensolarada. E Ana os observou de longe, lutando contra o nervosismo que a invadia. Minutos depois, as crianças voltaram, trazendo uma expressão de incerteza em seus rostos. "Mãe, elas disseram que estão ocupadas", relatou Lucas, a voz pequena. Aquilo partiu o coração de Ana, mas ela se lembrou de que estava apenas começando. Para não desistir, resolveu que, ainda assim, prepararia tudo com carinho. O lanche foi uma ótima oportunidade para se unir à comunidade. Ana fez uma pequena refeição, preenchendo a mesa com risadas e histórias suas e de seus filhos. Durante o almoço, Clara e Lucas compartilharam suas curiosidades a respeito do jardim, despertando sorrisos e risadas em Ana. Com o tempo, elas começaram a se abrir. Discutiram como cada uma cuidava de suas casas e os desafios diários. As conversas começaram a fluir e Ana percebeu que, lentamente, o preconceito que havia do outro lado da calçada começava a se dissipar. Era um pequeno avanço, mas suficiente para renovar sua determinação. Porém, a cada elogio que recebia, uma voz interna sussurrava dúvidas. Seriam realmente aceitos? O que aconteceria se suas diferenças fossem mais notórias? Os desafios sociais ainda se apresentavam como um obstáculo, mas agora havia uma nova conversa iniciando, e com ela a esperança. Naquela noite, enquanto as crianças adormeciam, Ana refletiu sobre tudo o que aconteceu. O medo e as inseguranças estavam longe de desaparecer, mas os pequenos passos que estavam dando nesse novo lar começaram a acumular força. Com cada vitória, mesmo que simples, ela sentiu que estavam se tornando mais do que apenas moradoras. Eram parte daquela comunidade. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Agora, olhando para as flores no jardim, Ana decidiu que continuaria a abrir sua casa e seu coração. A transformação da sua vida não estava apenas nas plantas, mas nas conexões que ela estava construindo aos poucos. Seriam desafiadores os dias seguintes, mas ela sabia que a única saída seria seguir em frente,
um dia de cada vez, com coragem e amor por suas crianças. Assim, uma nova história começava a ser escrita, com esperança brotando como as flores do seu jardim. A manhã seguinte trouxe um céu azul claro e um calor leve que abraçava Ana e as crianças. Com o café da manhã servido, a casa estava cheia de cheiro de pão fresco, e as risadas de Lucas e Clara soavam como música. Naquele momento, Ana sentiu que a casa estava se transformando, e não apenas pelo novo ambiente exterior, mas pela energia que se estabelecia entre eles. Sentada à mesa, Ana contemplou o que estavam construindo juntos. Os desafios ainda existiam, a recepção inicial dos vizinhos ainda pesava em seu coração. Mas a pequena conversa do dia anterior tinha acendido uma luz de esperança em sua mente. Talvez seja a hora de dar um passo à frente, pensou, decidida a não se deixar abater pelas inseguranças. Com isso em mente, Ana tomou a decisão de transformar aquele espaço em um lugar que pudesse acolher não apenas sua família, mas também a comunidade ao redor. Ela lembrava de sua própria infância, das tardes passadas em um quintal cheio de crianças e risadas. Resolveu, então, organizar um piquenique no jardim. "Vamos convidar todos os vizinhos para um piquenique aqui em casa", anunciou ela, com um sorriso largo. Lucas e Clara se animaram. "Posso fazer o suco de frutas", gritou Clara, já sonhando com a ideia. Lucas sugeriu trazer alguns petiscos. A animação deles contagiou Ana, dando a ela a coragem que precisava. Durante toda a semana, a casa foi um frisson de preparação. Clara ajudou a escolher as frutas mais frescas, enquanto Lucas fazia desenhos e colagens para decorar a mesa. Ana sabia que este evento era uma forma de mostrar que haviam chegado para ficar, que aquele lugar era seu lar e que estavam prontos para se conectar com a comunidade. No dia do piquenique, Ana acordou cedo e começou a arrumar tudo no jardim. A mesa foi coberta com uma toalha colorida e ela pendurou lanternas de papel pelo espaço. As flores que tinha plantado floresciam em volta, oferecendo um toque vibrante ao cenário. Quando tudo estava pronto, um misto de ansiedade e esperança tomou conta dela. Quando as horas foram passando e os vizinhos começaram a chegar, cada olá trocado fez seu coração acelerar, mas também trouxe um alívio. Ana observou enquanto Clara mostrava seu desenho para algumas crianças, e Lucas se aventurava em conversas com os mais velhos. "As crianças parecem felizes", pensou Ana, e seu sorriso se alargava a cada instante. O piquenique foi se desenrolando em meio a sorrisos e risadas. Conversas estavam surgindo, e as mulheres que antes a olhavam com indiferença começaram a se aproximar, entregando elogios sinceros sobre o trabalho no jardim e as delícias que ela preparou. No meio da agitação, uma mulher do grupo se aproximou dela. "Sabe, Ana, gosto do que você fez aqui. O seu jardim é lindo. Você trouxe cor ao nosso bairro", comentou, com um sorriso genuíno. Essas palavras foram como um bálsamo em suas inseguranças. Elas a fizeram sentir que o esforço estava valendo a pena, que talvez aquele espaço se tornasse um lar acolhedor, que a rejeição da comunidade já não era forte o suficiente para abafar sua determinação. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Ao final do dia, enquanto as sombras cresciam e as lanternas começavam a brilhar, Ana percebeu que não estava apenas juntando comida e pessoas, mas formando laços e reconectando-se com o mundo ao seu redor. Essa era uma passagem importante em sua jornada, um sinal de que estava se integrando e que, aos poucos, o amor traria um significado maior à vida que estavam construindo juntos. E, ao olhar para as flores do seu jardim à luz suave do entardecer, ela soube que estava apenas começando a escrever sua nova história. Os dias que se seguiram ao piquenique pareciam cheios de uma nova energia. Ana se sentia mais confiante, como se cada sorriso e cada abraço dos vizinhos tivesse injetado um pouco mais de sol em seu coração. As conversas começavam a se transformar em amizades discretas, e os olhares que antes pareciam críticos agora se aqueciam com a aceitação. Naquela manhã radiante, Ana decidiu levar os filhos ao mercado local. Era uma pequena feira, mas cheia de vida, cheia de cores e cheiros.
Assim que entraram, Clara agarrou a mão da mãe, com os olhos arregalados pelo tamanho dos produtos frescos expostos nas barracas. "Olha, maçãs, mamães e aquelas laranjas!" gritou apontando com empolgação. "Calma, pequena. Vamos ver o que podemos comprar para fazer um bolo", respondeu Ana piscando para os filhos. A ideia de fazer um bolo era uma forma de celebrar a nova fase e agradecê-los por estarem ao seu lado nessa jornada. Com a lista na mão e uma energia renovada, Ana se movia entre as barracas, escolhendo frutas e verduras com um misto de alegria e curiosidade. Ela ainda não estava totalmente confortável com o novo espaço, mas a conversa descontraída com os feirantes mantinha a ansiedade à distância. Um deles, um homem idoso com um sorriso caloroso, parou para conversar. "Você é nova por aqui, não é? Seu jardim está uma beleza." "Obrigada. Estou tentando fazer deste lugar um lar", disse Ana, sentindo seu rosto se iluminar com o elogio. Aquela interação simples foi uma confirmação de que o esforço estava tendo efeito. De repente, uma pequena voz quebrou sua linha de pensamento. "Mamãe, podemos levar aqueles morangos?" perguntou Lucas, segurando um cestinho com frutas vermelhas frescas, apontando com uma fúria contida de expectativa. Ana olhou para os morangos tão vermelhos e suculentos e sorriu. "Claro, vamos levar alguns para o bolo." A decisão a fez sentir que estavam construindo não só um lar, mas também memórias, laços que fortaleceriam suas novas vidas naquela comunidade. Mais tarde, em casa, a cozinha se encheu de risadas e farinhas, enquanto as crianças ajudavam desajeitadamente, mas com entusiasmo. O cheiro dos ingredientes misturados era acolhedor. Cada etapa do processo estava imersa em alegria. Clara tentava calcular quantas colheres de açúcar eram necessárias, enquanto Lucas se encarregava de misturar a massa. No entanto, logo no meio da animação, Ana ouviu um barulho familiar, como um sussurro frio e distante. Não é fácil para ela com suas crianças esquisitas e esse jardim bagunçado. As palavras insinuantes de uma vizinha estavam lá, em sua mente, cortando o que deveria ser um momento de pura felicidade. Ana hesitou. O sorriso vacilou, mas logo se deu conta de que essas vozes não podiam mais controlá-la. "Não é sobre elas, é sobre nós", pensou. E a certeza de estar criando um lar feliz ressoou em seu interior. Com essa reflexão, ela voltou às crianças rindo e brincando na cozinha, decidida a não deixar que nada estragasse aquele momento. Quando o bolo finalmente ficou pronto, Ana imaginou a expressão dos vizinhos ao experimentá-lo. Havia uma nova vontade dentro de si, uma vontade de conquistar seus próprios medos e velhos traumas. "Esse será o nosso melhor bolo", disse aos filhos, e mesmo que as palavras tivessem um certo tom de esperança, eram carregadas de um desejo profundo de pertencimento. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Depois de colocar o bolo de lado para esfriar, Ana decidiu que era hora de dar outro passo. Assim que o sol começou a se pôr, ela olhou para o quintal iluminado pelo dourado do entardecer e disse a Lucas e Clara: "Vamos levar um pedaço deste bolo para as vizinhas. É hora de compartilhar um pouco mais do que temos." As crianças, com os olhos brilhando de animação, concordaram. Com pequenos pedaços de bolo embrulhados, eles foram de porta em porta. O frio na barriga de Ana era quase incontrolável, mas ao mesmo tempo, um fogo de esperança a fazia avançar. Era uma nova etapa, um novo desafio, mas também a possibilidade de crescer e criar relações mais profundas com quem ao seu redor. Ao sair, um sentimento forte invadia seu ser. A certeza de que estavam se integrando, se tornando uma parte viva daquele espaço. Cada pequeno gesto conta, ela pensou. E ao lado de seus filhos, Ana decidiu que, independentemente do que viesse a seguir, ela estava firme em sua nova trajetória. Era hora de abrir o coração um pouco mais e deixar que a conexão, o calor humano, começasse a florescer, assim como as flores do seu jardim. A ideia de levar bolo para as vizinhas era um passo audacioso, mas Ana se sentia estranhamente leve. Apesar do frio na barriga, as risadas de Lucas e Clara ao seu lado queimavam qualquer incerteza que pudesse surgir. Ao cruzar o portão e entrar no mini labirinto de casas que formava o bairro, Ana sentiu seu coração acelerar.
Cada passo que davam parecia um pequeno pulsar de esperança. A primeira parada foi na casa da Dona Ruth, uma senhora que parecia ser a matriarca da vizinhança. O caminho para a porta dela era adornado por flores cuidadosamente arrumadas, e Ana já conhecia a fama de Dona Ruth como uma cozinheira talentosa. Ao bater na porta, o peso da expectativa a envolveu. Lucas e Clara, ao lado dela, seguravam a caixa de bolo com um pouco de apreensão, mas os rostos radiantes mostravam que estavam prontos. Dona Ruth abriu a porta e, ao vê-los, um sorriso largo surgiu em seu rosto. "Olá, docinhos. O que temos aqui?" perguntou, olhando curiosa para a caixa que Ana segurava. O coração de Ana disparou. "Trouxemos um bolo de morango que fizemos. Queremos compartilhar um pouco com vocês." A voz dela tremia ligeiramente, mas a determinação estava lá. Os olhos de Dona Ruth brilharam, e logo ela os convidou para entrar. "Uma visita sempre é bem-vinda. Venham, vamos tomar um chá e experimentar este bolo delicioso." Ana sentiu a tensão se dissipar enquanto pisava no aconchego do lar da senhora. Aromas de especiarias e bolos recém-assados perfumavam o ambiente. Enquanto conversavam, Ana notou a maneira como Dona Ruth se informava genuinamente sobre a vida deles. Era como se a mulher estivesse tecendo os fios de uma nova conexão, entrelaçando passado e futuro. E ali, entre uma xícara de chá e outra, as inseguranças de Ana começaram a murchar. "Você fez um belo trabalho no seu jardim. Eu sempre digo que flores trazem alegria à casa", comentou Dona Ruth enquanto cortava o bolo. A conversa fluiu naturalmente e Ana se viu compartilhando pequenas histórias de sua vida, de seus desafios, de como decidiu se mudar. Dona Ruth ouvia com atenção, criando um espaço acolhedor ao redor delas. As crianças não perderam tempo e logo estavam explorando a casa, olhando as fotos antigas na prateleira, perguntando sobre cada uma delas. Após alguns momentos, Dona Ruth olhou para Ana, visivelmente satisfeita. "Sabe, querida, cada um tem sua própria jornada. O importante é nunca perder a coragem de seguir em frente. Este é o seu lar agora, e estar aqui é só o começo", disse, com um olhar que transmitia sabedoria. Ana sorriu, sentindo-se compreendida. Sentisse invisível, como se vivesse nas sombras por tanto tempo, mas ali estava, subindo ao palco. A visita a Dona Ruth não apenas aquecia seu coração, mas também fazia com que os desafios parecessem menos assustadores. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Depois dos encontros, Ana e as crianças voltaram para casa. Passaram pelo quintal onde as flores dançavam suavemente com a brisa fresca do fim da tarde. Porém, no fundo de sua mente, algo mais persistia. Uma sensação de desconforto. Havia sons estranhos, sussurros que pareciam emanar do interior da casa, estalidos como se algum segredo estivesse escondido nas paredes. Ana não queria acreditar que sua mente estava a correr assim. Parecia que o lugar tinha vida própria, como se estivesse sussurrando histórias que não deveria ouvir. Hesitante, olhou para os filhos, que estavam entretidos e felizes, e decidiu ignorar. "O que importa agora é que estamos juntos e que este é um lar", ela repetiu para si mesma. No entanto, aquela sensação de presença estranha não saía de sua cabeça. Era um peso dentro dela, uma gravidez de segredos desconhecidos. Ana passou a noite tentando relaxar, cercada pela empolgação das interações do dia, mas a inquietação não a abandonou. O lar que estava construindo também era um espaço de mistério. E assim, com um cansaço que pesava em seus olhos, ela se deixou seduzir pela ideia de que o que estava buscando, uma vida nova e vibrante, onde o amor florescia, também poderia incluir as sombras que ainda restavam, ecoando no que poderia vir a ser. O caminho parecia longo, mas no fundo, Ana sabia que queria descobrir o que estava além do jardim. Os dias que se seguiram foram marcados por um misto de alegria e inquietação. Embora Ana estivesse se adaptando à nova vida com seus filhos e até mesmo fazendo novas amizades como a de Dona Ruth, havia um ponto obscuro que a incomodava. Os sussurros e estalos na casa pareciam aumentar, como se cada momento de tranquilidade a rodeasse com um suspense crescente. Certa noite, enquanto os meninos dormiam,
Ana se sentou à mesa da cozinha, com um caderno em mãos. Ela sempre gostou de escrever, e a ideia de documentar suas experiências começou a ganhar força em sua mente. Enquanto a caneta deslizava pelo papel, suas palavras se tornaram um desabafo sobre os medos e esperanças que surgiam a cada dia. Mas, mesmo ali, sentindo a segurança da iluminação amarelada e do calor do fogão, ela não conseguia ignorar os barulhos. Um estalo atrás dela interrompeu seus pensamentos. O som era sutil, quase um sussurro do que estivesse escondido nas sombras. Ana parou subitamente e, apesar da tensão, levantou-se para investigar. O corredor estava envolto em uma penumbra que parecia viva, quase pulsando com algo que ela ainda não entendia. Respirando fundo, seguiu em direção ao som, o coração acelerado. 2 passos e mais um estalo. Era como se as paredes a convidassem a descobrir algo que estavam almejando compartilhar. Ao pular um degrau, um frio percorreu sua espinha. Por um instante, ela hesitou, mas a curiosidade a venceu. Assim que chegou à sala de estar, percebeu que o estalo vinha de um canto da parede. Ouvindo novamente, um leve murmúrio encheu o espaço, como se palavras entrassem em seu ouvido, mas não faziam sentido. Ana se aproximou da parede de onde o som parecia vir. A luz da lua, que entrava pela janela, iluminava uma pequena prateleira que ela não havia notado antes. Com um movimento hesitante, puxou um dos livros empoeirados e um pedaço de papel caiu. A folha deslizou pelo chão até seus pés e a curiosidade de Ana não deu espaço ao medo. Ela agachou-se e pegou o papel com dedos trêmulos. Era uma carta, amarelada e desbotada, um testemunho do passado que parecia atormentar o presente. As letras, embora difíceis de decifrar, começavam a contar uma história. Cada frase que ela lia parecia ecoar em sua mente, revelando dores, conflitos e lutas que um dia ocorreram naquele mesmo espaço que agora era seu lar. Meus filhos, eu os amo, sempre quis protegê-los, mas aqui nesta casa nossos segredos nos esmagarão. A última frase, cortada abruptamente, fez o estômago de Ana se revirar. O peso daquelas palavras não era apenas um eco distante de um passado, mas um aviso sobre as trevas que ainda poderiam assombrar a vida de quem o habitasse. Com o coração apertado, Ana levantou-se e voltou para a mesa. Sentou-se de novo, mas o papel em suas mãos agora estava fervendo com significados. As palavras estavam ricas em dor e revelavam o processo de desvendar traumas que talvez não tivessem sido completamente superados. O foco que antes tinha em construir um lar bonito agora era tingido por questões mais profundas. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Aquilo que ela pensava ser um lugar de reconstrução chacoalhava com séculos de segredos. Ana precisava entender. Precisava descobrir mais sobre essa casa e seu passado sombrio. Com uma determinação renovada, decidiu que não poderia simplesmente ignorar os ruídos, os murmúrios e agora as revelações da carta. Um misto de ansiedade e expectativa a envolveu. Ela sabia que tinha que investigar mais a fundo. Nos dias seguintes, Ana se permitiu entrar em uma nova jornada. Cada dia, após as crianças dormirem, ela explorava a casa, abrindo portas que até então tinham permanecido fechadas. Descobriu pequenos compartimentos escondidos, objetos que pareciam ter histórias próprias. Uma boneca antiga, fotos desbotadas e mais fragmentos de cartas. A cada descoberta, sentia que o mistério da casa se tornava mais intrincado, como um quebra-cabeça que insistia em se montar, revelando uma imagem mais ampla de dor e amor. Em uma das visitas aos porões, deparou-se com uma caixa de madeira coberta de poeira. Ao abri-la, se deparou com diários que retratavam os dilemas e as alegrias de uma família que, como a sua, tinha buscado felicidade entre as dificuldades. Mas havia mais. Anotações que falavam sobre um conflito que nunca havia sido resolvido e que agora ameaçava emergir com toda a força. Hannah começou a entender que seus próprios sentimentos de insegurança e receio estavam entrelaçados com os ecos daquela família. Não era apenas sobre ela, mas sobre legados que herdaram aquela casa, legados de dor, mas também de resistência.
O que antes parecia uma casa de amor agora era um espaço que pulsava com a carga emocional das vidas que a habitaram. Ela sabia que precisava enfrentar tudo isso, não só para si, mas também para que seus filhos não fossem enredados pelas sombras do passado. A solução não seria fugir, mas sim conectar-se com a história, confrontar os medos e entender a verdade daquela casa. Com essa determinação ardendo dentro dela, Ana tinha a certeza de que estava pronta para enfrentar o que viesse. Criar um lar que fosse seu, uma fortaleza de amor e compreensão, onde o passado não pudesse mais ditar o futuro. A madrugada chegou sem que Ana conseguisse descansar. Com o coração pulsando nos ouvidos, a lembrança das palavras da carta e o eco de sussurros ainda ressoando em sua mente. Algo estava preso naquele espaço, como se cada objeto que agora examinava estivesse cheio de verdades não ditas, de histórias que clamavam para serem contadas. Naquela noite, ela decidiu explorar mais a fundo, armada com lanternas e toda a coragem que conseguia reunir. Ana desceu a escada que levava ao porão, o caminho obscurecido pela penumbra. Cada degrau rangeu, e a sensação de que algo ou alguém a observava a fazia hesitar, mas a determinação a empurrou adiante. Precisava saber o que realmente estava acontecendo ali. Quando chegou ao porão, o cheiro de mofo e madeira antiga envolveu-a como um manto, enquanto a lanterninha iluminava partes esquecidas do lugar. Foi quando, em uma prateleira coberta de poeira, encontrou algo que a deixou paralisada. Um diário, encadernado em couro desgastado. Os nomes de quem habitou aquele lar gravados na parte de fora. O nome Isabel, em letras douradas, brilhou sob a luz tremulante. Ana caminhou até ele, sentindo um misto de expectativa e temor, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de segredos que não deveria, ou deveria, ser aberta. Com as mãos trêmulas, ela desceu os olhos levemente até a primeira página e começou a ler. As linhas, escritas com uma caligrafia graciosa, descreviam uma vida inteira, com os altos e baixos da mulher que ali morou. Isabel tinha sonhos, medos e, mais importante, uma profunda ligação com a casa. À medida que a leitura prosseguia, Ana foi se perdendo nas emoções da mulher, sua luta para criar os filhos, os desejos e os anseios sufocados por um passado sombrio. Ali estavam as memórias de uma vida que parecia espelhar a sua. Mas, a certo ponto, a narrativa mudou. Isabel começou a relatar uma deterioração de suas relações, desentendimentos, silêncios e a sensação de um espírito maligno pairando sobre a casa. As palavras se tornaram mais urgentes à medida que Ana pensava nos sussurros que ouvira. Sinto que a casa sabe de nossos segredos. Cada canto carrega as dores que tentamos esconder. Estava escrito em uma passagem, e nesses momentos, o estômago de Ana se revirava. O diário não era apenas um relato de vida, mas um testemunho, um grito, quase como um aviso. Ana percebeu que os sussurros que a assombravam eram os ecos de uma história de dor que ainda estavam ali, tentando se libertar. Através da escrita de Isabel, Ana se viu em frente a um desfiladeiro de opções. Ignorar o passado ou enfrentá-lo com todas as suas forças. Conforme a madrugada se estendia, Ana continuou a explorar o diário. Um fragmento final fez seu coração disparar. Se os segredos não forem revelados, a casa nunca nos deixará em paz. Ali, a última página estava em branco, como um convite a Ana deixar sua própria marca, sua própria história. O diário terminava, mas a sensação de que ainda havia algo a ser desvendado ardia no fundo de sua mente. Com a determinação renovada, Ana guardou o diário na bolsa, como um amuleto que a guiaria naquela jornada. Era necessário saber mais sobre Isabel, mais sobre a casa e, principalmente, os segredos que pareciam ter se agarrado tão firmemente àquelas paredes. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. No dia seguinte, enquanto as crianças estavam na escola, Ana decidiu visitar a biblioteca da cidade. Ela sabia que tudo o que havia passado ali poderia ser documentado, e talvez as raízes dos problemas observados por Isabel pudessem ser melhores compreendidas. O aroma de livros e o silêncio envolvente a fizeram relaxar enquanto adentrava o espaço. As estantes estavam repletas de volumes,
E, ao se dirigir para a seção de história local, Ana sentiu uma sincronização palpável com os eventos da sua vida e da história daquelas páginas. Enquanto passava os dedos pelas lombadas dos livros, um título chamou sua atenção. Ecos do Passado. Histórias da Cidade Velha. Era um livro que prometia uma viagem pelo tempo, e com uma pontada de expectativa, ela decidiu que era sua pista. Passou horas mergulhada nas páginas, descobrindo não só a história do seu bairro, mas também lendas que envolviam casas e famílias que ali viveram. Os ecos de disputas, rivalidades e amores perdidos estavam entrelaçados ao destino da própria Isabel. Com cada passagem, Ana começou a montar as peças de um quebra-cabeça maior. Era como se a história de cada família se entrelaçasse deliciosamente, colorindo um quadro mais amplo da comunidade. Horas depois, envolta pela ansiedade e emoção, Ana saiu da biblioteca com um novo tipo de coragem. Enquanto caminhava pela rua, sentia-se conectada a algo maior do que ela mesma. As histórias que lia eram parte dela, de seus filhos. Aquela casa era um campo de batalha emocional, e agora ela estava armada para combatê-lo. Assim que chegou em casa, estava decidida. A partir daquele dia, Ana não iria mais ignorar os sussurros, mas sim ouvi-los claramente, reconhecendo a dor e o amor que carregavam. O diário de Isabel tinha sido a chave, e ao olhar para o jardim, agora mais bonito do que nunca, viu que as flores floresciam, como um símbolo de que renovações também eram possíveis. Com a luz do entardecer filtrando-se pelas janelas, Ana estava pronta para se unir à história daquela casa e reescrevê-la com sua própria narrativa. O passado não a definiria. Pelo contrário, serviria como um terreno fértil, onde ela poderia plantar sementes de amor e esperança, permitindo que crescessem junto a seus filhos. Era hora de mudar a história e deixar aqueles sussurros se transformarem em canções de coragem e superação. Ana acordou no dia seguinte com uma sensação diferente, como se cada raio de sol que entrava pela janela trouxesse consigo uma nova chance. Ela olhou para o quintal, onde as flores dançavam, parecendo mais vibrantes do que nunca sob a luz matinal. A determinação crescia dentro dela, mas logo foi acompanhada por uma dúvida angustiante. O que isso significava de fato? O que viria a seguir? As lições aprendidas nas páginas de Isabel ecoavam em sua mente. Ela não queria apenas estar presente, queria agir. Mas a ideia de confrontar os fantasmas do passado a fez parar por um instante. O que aconteceria se os segredos que buscava revelassem verdades sombrias demais? O medo engatilhado em sua mente virou um turbilhão de emoções internas, e a questão que mais a atormentava era: o que fazer agora? Enquanto se arrumava, Ana refletia sobre o dilema que seus filhos enfrentavam atualmente e como os traumas do passado não podiam mais ser uma sombra em seu presente. Que direito ela tinha de permitir que as heranças de dor e tristeza afetassem as novas gerações? Era chegada a hora de decidir como viver aquela nova realidade. E, se deviasse, o que ela encontraria ao expor tudo que havia sido escondido? Com isso em mente, Ana resolveu que precisava ter uma conversa com Lucas e Clara. Era hora de abrir seu coração para eles, de explicar que a casa, com seus segredos e histórias, agora também pertencia a eles. Assim que os gêmeos chegaram da escola, ela tomou um fôlego, sentou-se com eles à mesa e contou sobre as descobertas que fizera. Essa casa tem uma história que vai além de nós, e para que possamos fazer dela um lar verdadeiro, precisamos entender o que acontece aqui, disse, sua voz um misto de emoção e determinação. Clara, sempre tão introspectiva, a olhou com curiosidade, enquanto Lucas franziu a testa, pensando no que aquilo significava. A inquietação os rodeava, mas os rostos dos filhos mostravam que estavam prontos para ouvi-la. Ana continuou, falando sobre Isabel, sobre o diário e sobre o que a casa tinha reservado para eles. As reações variaram de compreensão a medo, mas, ao ver os olhos inquisitivos de suas crianças, sua coragem agiu como um bálsamo para os temores. E nesse momento de revelação, Ana percebeu o peso de suas palavras. Era um passo importante para a mudança.
uma briga silenciosa contra os fantasmas do passado que não deveriam mais controlá-los. Clara levantou a mão, curiosa. Mãe, você acha que iremos sentir esse peso? Como sabemos que não seremos como ela? Perguntou, o medo transparecendo em seu olhar. Ana sorriu para a filha, abraçando-a fortemente. Nós não somos nossos medos, Clara. O passado não define nosso futuro, mas podemos aprender com ele. Juntos vamos construir algo novo, algo melhor. Lucas, animado, completou. Então vamos criar nossa própria história aqui, então. A determinação em seu tom fez o coração de Ana transbordar. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Com a conversa, algo mudou. As crianças pareciam tranquilas, e Ana também se sentia mais leve. Afinal, elas eram parte da nova vida. O que antes parecia um fardo era agora uma oportunidade de crescimento. A casa era abundante em memórias, mas agora seria um lugar de reconexão e afeto, onde o amor sempre prevaleceria. A decisão naquele dia não foi fácil, mas grão a grão Ana e seus filhos foram escolhendo o caminho da cura e da renovação. Através da dor do passado, eles iriam cultivar uma nova história. E ao olhar para seu lar em transformação, Ana finalmente sentiu que poderia enfrentar o que quer que viesse a seguir. Um novo amanhã estava a caminho. Os dias que se seguiram à conversa reveladora trouxeram um misto de esperança e tensão. Assim que Ana se dedicava a transformar a casa em um lar, começou a perceber uma sombra pairando, uma sensação de presságio que se instalou como um peso em seu peito. Com cada riso e cada momento de alegria compartilhado, a inquietação também crescia, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Certa noite, depois de um dia cansativo enquanto preparava o jantar, um batido forte na porta a fez parar. Quando abriu, ficou frente a frente com um vizinho. Seu semblante era sério. Havia preocupação em seus olhos. Ana, podemos conversar? Sua voz era baixa e desencorajada. Aquele pedido gerou um arrepio na espinha de Ana. O homem entrou e a atmosfera ao redor tornou-se tensa. Você sabe que a casa tem uma história, certo? Perguntou ele, olhando em volta. As palavras dele causam frio na barriga de Ana. Ele começou a falar sobre vizinhos que haviam sofrido, famílias que não conseguiram ficar, ressaltando uma suposta maldição que recaía sobre a casa. Acho que você deve ter cuidado com o que está fazendo, advertiu ele, transmitindo um aviso que a deixou angustiada. O olhar dele carregava uma carga de preocupação genuína, mas sobre ela pesava o peso da dúvida. Ana tentou manter a calma, mas a sensação de vulnerabilidade se instalou. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz trêmula, sentindo sua determinação ser desafiada. O passado é forte, Ana. Às vezes, a casa se apega a quem a habita, e a dor que ficou aqui pode vir à tona. Ele disse palavras pesadas no ar. Enquanto falava, Ana reviveu a leitura do diário de Isabel e as advertências que tinha encontrado. Aquelas memórias de luta e dor a perseguiam junto com as vozes do presente. Depois de um tempo, o vizinho se despediu, deixando Ana dilemas profundos. O que ele disse a atormentou. As promessas de renovação se misturaram a medos antigos. O que havia encontrado na casa era tanto uma oportunidade de cura quanto um campo de batalha contra a sombra do que havia sido. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. As palavras do vizinho ecoavam em sua mente e ela olhava para o corredor escuro, onde as sombras dançavam. A pergunta que mais a atormentava era: deveriam sair daquela casa e entregar seus sonhos ou lutar contra os fantasmas que pareciam estar tão próximos? Olhou pela janela para o quintal. A lua iluminava as flores que começavam a florescer. A casa poderia ter uma história pesada, mas ela se lembrou da coragem que encontrou em seu coração e nas risadas das crianças. O passado não poderia ser o medo que os impedisse de viver. Certa manhã, com os filhos a seu lado, decidiu que não se deixariam ser ditados pelo medo. Ana reuniu a família e explicou a conversa que tivera, mas a abordou de um ângulo positivo. Vamos usar isso como motivação para nos unirmos, disse determinada. A casa tem sua dor,
mas também podemos preencher este espaço com amor. Lucas e Clara, tomando coragem, concordaram que iriam juntos enfrentar o que estivesse por vir. E assim, formaram um pacto silencioso. A força que encontrariam na família ajudaria a reescrever a história da casa. Dessa forma, Ana decidiu que estava pronta para se virar contra o passado. Se algo estivesse por vir, ela enfrentaria de cabeça erguida. O dilema que a perseguia se tornaria uma oportunidade de reafirmar quem eles eram. Aliviando o peso nos ombros, Ana olhou para suas crianças e sentiu uma nova chama de esperança se acender. Depois de dias de insegurança, a determinação e o amor que sentiam um pelo outro os fortaleceram. Juntos, enfrentariam o que viesse, transformando as sombras do passado em luz para um futuro mais brilhante. Era hora de ressignificar sua história e, com isso, fazer daquela casa o lar que sempre sonharam. Com a determinação renovada, o clima na casa de Ana se transformou. Cada canto, antes repleto de sombras, agora pulsava com a nova energia que eles haviam decidido cultivar. No entanto, mesmo com a esperança à espreita, Ana sabia que os fantasmas do passado não desistiriam facilmente. Certa manhã, enquanto organizava o quarto, um barulho estrondoso que parecia vir do fundo do corredor interrompeu seus pensamentos. O coração dela disparou e ela se voltou rapidamente, chamando Lucas e Clara. Vocês ouviram isso? A inquietação se espalhou pelo olhar dos filhos e uma tensão eletrificada pairava no ar. Lucas, sempre confiante, assentiu. Clara, por outro lado, estava visivelmente apreensiva, agarrando a mão da mãe com força. O que foi, mãe? Ela perguntou com a voz trêmula. Ana respirou fundo, tentando manter a calma. Vamos descobrir, decidiu, e juntos se dirigiram para o corredor, onde a atmosfera parecia vibrar com um mistério obscuro. A porta do quarto dos fundos estava entreaberta, e Ana hesitou antes de empurrá-la. Ao entrar, a penumbra envolveu-os, e a luz do dia parecia se perder ali dentro. O que fez o coração de Ana acelerar foi ver um objeto solene sobre a mesa. Um diário, muito parecido com o que Isabel tinha deixado para trás. O diário estava fechado e cercado por um misto de poeira e um cheiro azedo de maçã podre que parecia emanar de algum lugar. Ana se aproximou. É igual ao da outra mulher, Clara exclamou, o medo agora sendo substituído por uma curiosidade latente. Ana hesitou por um instante, prendendo a respiração. O diário poderia conter segredos, talvez até desvelar as tristezas de Isabel. Se precisavam entender o passado para moldar o futuro, aquela poderia ser uma chave importante. Com um movimento decidido, ela pegou o diário e soprou a poeira, revelando uma coleção de páginas que clamavam por atenção. Abrindo-o, Ana começou a folhear as páginas onde uma narrativa de amor e perda emergia. O que a mulher escrevera ecoava as dificuldades que Ana enfrentara. Promessas não cumpridas, solidão e a pesada luta de ser mãe marcavam cada linha. As semelhanças eram palpáveis e as memórias sombrias se entrelaçavam com as dela, quase como se uma sombra se projetasse sobre seu presente. Clara olhou preocupada. Isso pode ser perigoso, mãe, disse ela, a voz baixa e hesitante. E se os fantasmas voltarem? Ana sentiu a inquietação da filha, mas sua determinação crescia. Olhando nos olhos dos filhos, disse, é exatamente por isso que precisamos entender, para quebrar esse ciclo. Era um desafio, um caminho que elas deveriam trilhar juntas. Enquanto continuava a ler, Ana encontrou trechos onde Isabel falava sobre um pacto feito em busca de felicidade, mas onde as promessas se tornaram pesos a serem carregados. O que começou como uma busca pela luz, terminou em dor. A realidade da empreitada se instalou no coração de Ana como um peso que se tornava mais leve. Precisamos fazer isso juntos. As histórias dessa casa não terminarão em solidão, afirmou, garantindo que Lucas e Clara se unissem a ela na decisão. A cada linha que lia, a determinação crescia. Com o diário nas mãos, Ana viu uma oportunidade de transformação. Se as memórias de Isabel pudessem ser lapidadas em algo belo, quem poderia dizer que o mesmo não poderia acontecer com a história dela?
Inscreva-se no canal para mais histórias assim. O trio se aproximou, formando um círculo de união em torno do diário. Ana, Clara e Lucas sentiram-se mais fortes juntos. Vamos lutar contra os fantasmas, disse Ana, sua voz cheia de uma nova fervor. Esta casa será um lar de amor e esperança. Ali, diante do silêncio e das memórias acumuladas, eles selaram um pacto. A época das sombras havia chegado ao fim. Não seriam mais apenas sombras fugidias do passado. Com coragem renovada, estavam prontos para enfrentar o que viesse, escrever uma nova história e transformar os ecos do que fora em gritos de amor e resiliência. A casa respirou, respondendo à nova determinação deles. Juntos, iriam moldar um futuro que não apenas respeitasse o que havia sido, mas também iluminasse o que estava por vir. A luta estava só começando, mas Ana sabia que, ao lado de seus filhos, tinham todo o amor necessário para transformar um legado antigo em algo totalmente novo. E assim, eles se prepararam para enfrentar o próximo desafio, mais determinados do que nunca a não se deixarem ser governados pelas sombras do passado. Os dias seguintes foram marcados por um renovado espírito de colaboração. Ana, Lucas e Clara se uniram, dedicando o tempo junto à casa, transformando cada canto em um reflexo de seus novos sonhos. As paredes, que um dia guardaram um eco de tristezas, agora vibravam com risadas e a esperança de um lar verdadeiro. Certa manhã, enquanto as crianças brincavam no quintal, Ana decidiu que era hora de compartilhar com eles os ensinamentos que havia absorvido do diário de Isabel. Em um momento tranquilo, sentaram-se à sombra de uma árvore frondosa que parecia ser um guardião da nova história que estavam escrevendo. Vamos falar sobre o que encontramos e o que isso significa para nós, disse Ana, com um sorriso encorajador. As crianças a ouviram atentamente. Ao falar sobre o pacto de Isabel e as armadilhas que podem surgir da dor não resolvida, Ana enfatizou que a verdadeira força reside na consciência das escolhas que fazemos. Não importa o que aconteceu antes, disse ela. É o que fazemos agora que define quem somos. E juntos, temos a força para criar um futuro que não seja assombrado pelo passado. Clara, com os olhos brilhando, perguntou: Mãe, vamos ficar bem? Podemos enfrentar tudo isso? A preocupação na voz dela era genuína, mas Ana sentiu um calor e uma segurança crescerem ao redor do núcleo familiar. Sim, meu amor, faremos isso juntos, sempre. Após essa conversa, a transformação da casa continuou. Elas pintaram paredes, limparam os móveis antigos e trouxeram vida ao espaço com flores frescas. Cada atividade era um ritual, uma representação do amor que elas decidiam colocar na nova história. O ambiente que antes carregava um peso de tristeza foi preenchido pelo cheiro doce de flores e risadas infantis. Entretanto, o passado não estava completamente esquecido. Um dia, ao mexer em uma caixa velha, Ana encontrou uma fotografia de Isabel com os filhos. As expressões nelas eram de amor, mas a tristeza nos olhos dela era palpável. O instante a fez refletir. Ana compreendeu que a história de Isabel não era apenas sobre dor, mas também sobre amor. Ela viu que aquele amor pode ser um legado a ser perpetuado, se permitissem que florescesse. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Ana sentou-se no sofá, observando a casa agora iluminada. Um frio na barriga a dominou ao perceber o quão longe haviam chegado. O espaço agora pulsava com vida. Sentiu que era possível sentir os ecos do passado, mas também a promessa do que vinha pela frente. Quando o sol surgiu no dia seguinte, ficou claro que a jornada estava apenas começando. Uma nova fase se aproximava. Ana sentia que, apesar dos desafios que ainda estavam por vir, a coragem que havia encontrado na união com seus filhos daria a ela a força necessária para enfrentar qualquer tempestade. Ela sabia que o amor dentro daquela casa era mais poderoso do que qualquer fantasma. Inscreva-se no canal para mais histórias assim. Os dias passaram e, em um momento de celebração, decidiram fazer uma pequena festa para comemorar a nova vida que estavam construindo juntos. Ana convidou vizinhos e amigos, preparando uma deliciosa refeição. À medida que as risadas preenchiam a casa,
Ana sentiu uma onda de felicidade. As crianças brincavam, os sons do riso ecoavam pelas paredes decoradas com cores vibrantes. A casa, que havia sido um símbolo de dor, agora simbolizava progresso e amor. Durante a festa, Ana se viu cercada por pessoas que se importavam. Conversas sobre sonhos e esperanças se misturavam com o cheiro de comida caseira. "Nós renascemos aqui", Ana disse a um amigo, um brilho nos olhos, "e sentimos que todos vocês fazem parte dessa nova história." Enquanto a noite caía, Ana olhou para Lucas e Clara, que dançavam juntos sob a luz suave das lanternas. Ela percebeu que o passado havia lhe ensinado a valorizar o presente e a não temer o futuro. Sabia que, independentemente do que estivesse escondido nas sombras, a luz do amor que havia cultivado seria a força vital a guiá-los. O que antes era um fardo tornara-se leve. A casa, já não um lugar de lembranças sombrias, agora pulsava com promessas de felicidade. Ana sentiu que poderiam enfrentar qualquer adversidade juntos, e aquela leveza no peito era a recompensa mais brilhante que poderia existir. Ao olhar para suas crianças dançando, Ana sorriu e fez uma pergunta silenciosa ao universo: como seria o futuro deles? Mas dentro dela havia uma resposta clara: cheio de amor, coragem e histórias que sempre teriam um final diferente do que os tempos antigos prometeram. Ali, na luz do novo dia, começaram a viver um amanhã pleno e radiante, certos de que estavam prontos para qualquer desafio que o futuro pudesse lhes reservar.